Em uma mansão cercada por segredos, uma jovem aceita um trabalho que parecia simples demais para ser verdade. Aos poucos percebe que a dor e a solidão podem ser mais letais do que qualquer doença. Entre memórias que insistem em não morrer e sentimentos que surgem sem aviso, o destino de duas vidas começa a mudar. Mas quando tudo parece se alinhar, uma revelação coloca tudo em risco. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O portão de ferro forjado, mais alto e imponente do que qualquer coisa que já vira, abriu-se com um rangido grave, revelando um caminho sinuoso ladeado por ciprestes centenários. Clara apertou a alça da sua pequena mala, sentindo o coração acelerar. A mansão dos Albuquerque, um nome que ecoava riqueza e um certo mistério na cidade, erguia-se à sua frente, uma fortaleza de mármore reluzente e janelas que pareciam olhos vazios. Os jardins meticulosamente cuidados, com suas fontes borbulhantes e esculturas clássicas, deveriam transmitir paz, mas Clara sentia apenas uma atmosfera densa e sufocante que pairava no ar. Não era o cheiro de flores, mas algo mais pesado, como um luto perpétuo. Ela respirou fundo, tentando afastar a intimidação que a grandiosidade do lugar lhe impunha. Havia aceitado o trabalho de enfermeira particular para o Sr. Arthur Albuquerque, com a promessa de um salário que mudaria sua vida. Mas jamais imaginou que o preço seria tão alto. Ao cruzar a porta principal, guiada por uma governanta de feições duras, Clara foi engolida por um hall de entrada, que mais parecia um salão de baile. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando reflexos frios sobre o piso polido. Mas toda aquela opulência não conseguia disfarçar a melancolia que se infiltrava em cada canto. O Sr. Albuquerque estava em seu quarto, um cômodo vasto com vista para o jardim, onde a luz do sol mal ousava entrar. Deitado em uma cama que parecia grande demais para um homem só, ele era a imagem da fragilidade. Sua pele pálida e os olhos, antes cheios de vida e poder, agora vazios e distantes, contrastavam brutalmente com a imagem de força que sua fortuna representava. Era um homem à beira da morte, sim, mas Clara percebeu algo mais profundo. Ele estava quebrado por dentro, quase desistindo da vida antes mesmo que ela o deixasse. Ainda assim, ela se aproximou, determinada a cumprir seu dever, não apenas oferecendo cuidados médicos, mas também uma presença humana, um sopro de vida naquele ambiente estéril. Os primeiros dias foram um teste de paciência. Arthur, marcado por um acidente que o deixara debilitado e pela perda da esposa que o mergulhara em um luto profundo, mostrava-se resistente a qualquer tipo de aproximação. Suas respostas eram cortantes, cheias de sarcasmo e uma amargura que parecia ter se enraizado em sua alma. "Não preciso de pena, moça", ele rosnou certa manhã, virando o rosto para a janela quando ela tentou ajustar seu travesseiro. "Só quero que me deixem em paz." Clara, porém, não se abalou. Com uma paciência inabalável e uma empatia que parecia brotar de uma fonte infinita, ela começou a perfurar aquela armadura de dor. Não forçava a conversa, mas estava sempre ali, presente, atenta. Ela falava sobre o tempo lá fora, sobre os livros que lia, sobre as pequenas coisas do dia a dia sem esperar uma resposta. Aos poucos, em meio aos cuidados rotineiros, o banho, a medicação, a alimentação, Arthur começou a ceder. Pequenos gestos, como o toque gentil de Clara ao arrumar seus lençóis ou a leitura de um poema que ela escolhia a dedo, começaram a criar uma fenda em sua muralha. Em uma tarde chuvosa, ele finalmente quebrou o silêncio pesado. "Minha esposa amava a chuva", ele murmurou, os olhos fixos na janela molhada. Ela dizia que lavava a alma. A partir daquele dia, as conversas se tornaram mais frequentes, e ele começou a revelar um passado cheio de mágoas e memórias que ainda o atormentavam, fantasmas de arrependimentos que o consumiam silenciosamente. Uma conexão silenciosa, quase imperceptível, nasceu entre eles. O trabalho de Clara, que antes era apenas dar banho e cuidar de um corpo fragilizado, começou a atingir sua alma. Ele percebeu que, pela primeira vez em anos, alguém via além da sua fortuna, além da dor e da doença que o consumiam. Clara via Arthur, o homem, não o milionário à beira da morte. Certa noite, uma tempestade violenta irrompeu.
Raios rasgavam o céu, e o vento uivava lá fora, fazendo as janelas da mansão tremerem. A ansiedade de Arthur atingiu seu auge. Ele se debatia na cama, ofegante, preso em um ataque de pânico. Clara agiu com serenidade, sentando-se ao lado dele, segurando sua mão e guiando-o para controlar a respiração. Inspire, expire, Sr. Arthur. Devagar. Eu estou aqui. Enquanto tentava acalmá-lo, seus olhos pousaram em uma estante de livros antiga na biblioteca adjacente ao quarto. Um volume empoeirado, quase escondido, chamou sua atenção. Era um diário. Com a permissão de Arthur, que ainda se recuperava do ataque, Clara pegou o diário. Entre páginas amareladas, ela descobriu segredos sobre sua falecida esposa, Helena, e sobre os sentimentos que ainda aprisionavam Arthur. Havia cartas não enviadas, poemas de amor e, mais doloroso, confissões de Arthur sobre o acidente que tirou a vida de Helena, um peso que ele carregava como culpa. Em vez de fugir dessas lembranças dolorosas, Clara decidiu que era hora de ajudá-lo a enfrentá-las. Ela leu trechos para ele, com a voz suave, e o incentivou a escrever. Escreva para ela, Sr. Arthur. Diga tudo o que nunca teve coragem. Relutante a princípio, ele pegou a caneta. As lágrimas que escorreram pelo seu rosto enquanto escrevia foram o início de uma libertação há muito adiada, um rio de dor que finalmente encontrava seu caminho para fora. Nos dias seguintes, a relação entre eles cresceu, florescendo como as camélias no jardim da mansão. Arthur, que antes mal saía da cama, agora pedia para ir ao jardim com Clara. As flores em plena floração se tornaram um símbolo de um recomeço, um lembrete de que a vida, mesmo em sua fragilidade, ainda guardava beleza. Eles brincaram, riram, e pela primeira vez em anos, Arthur sentiu que ainda havia vida dentro de si, um calor que ele pensou ter se extinguido para sempre. No entanto, a sombra da doença ainda pairava. Uma ligação do médico trouxe uma notícia que abalou Clara até a alma. A condição de Arthur havia piorado, e o tempo era curto. O tratamento atual não estava surtindo efeito. A jovem, com o coração apertado, decidiu que ficaria ao lado dele, custe o que custasse. Quando ela contou a notícia, Arthur explodiu em frustração. Não adianta, Clara. Eu não mereço amor, não mereço felicidade. É o meu castigo. Mas Clara foi firme, segurando as mãos dele com força. Não diga isso, Arthur. Você é digno de viver, de sentir, de amar. Não importa o que aconteça. Você não está sozinho. Foi então que uma reviravolta digna de novela aconteceu. No dia seguinte, o telefone tocou novamente. Era um médico, desta vez trazendo uma centelha de esperança. Um novo tratamento experimental, recém-aprovado, poderia prolongar a vida de Arthur, dando-lhe mais tempo, talvez até uma chance de recuperação significativa. Diante dessa nova possibilidade, Arthur, que antes se fechava para o mundo, começou a se abrir para a ideia de um futuro diferente. Os dois decidiram aproveitar cada momento, cada segundo que lhes fosse dado. Sentaram-se juntos ao entardecer, observando o céu tingido de laranja e roxo, e prometeram lutar lado a lado, não importando as dificuldades que pudessem surgir. Naquela noite, conversaram até a madrugada. Riram de memórias antigas, algumas dolorosas, outras cheias de uma alegria esquecida. Compartilharam sonhos que até então pareciam enterrados, planos que Arthur jamais pensou que faria novamente. Ele, que antes via a vida apenas como um fardo a ser carregado até o fim, percebeu que ainda havia beleza no presente, uma promessa de dias melhores. Ao segurar a mão dela, o toque suave e firme, e pedir que nunca desistisse dele, selaram uma promessa silenciosa, um pacto de amor e esperança. Para ambos não importava mais a sombra da morte ou os erros do passado. Importava apenas o instante que viviam e o amor que surgia forte e inesperado entre eles. A partir daquele dia, cuidar do milionário deixou de ser um trabalho e se tornou uma missão, um propósito maior. Clara não apenas deu banho, alimentou ou medicou um corpo doente, mas também reacendeu a chama de alguém que já não acreditava em si, e ao fazer isso, descobriu que também estava se transformando. No fim, tudo saiu do controle, não de forma destrutiva, como se poderia imaginar, mas porque o cuidado virou amor, e o amor trouxe uma nova vida para ambos, uma vida que eles estavam dispostos a lutar para viver, juntos.
A notícia do tratamento experimental infundiu na mansão um sopro de vida que há muito não se sentia. Arthur, que antes vivia em um crepúsculo perpétuo, agora parecia banhado por uma nova luz. Os olhos, antes vazios, ganharam um brilho de expectativa, e seus lábios, que mal se curvavam, esboçavam sorrisos tímidos. Clara sentia um alívio imenso, mas também uma pontada de apreensão. A esperança era um terreno frágil, e ela sabia que o caminho pela frente seria árduo. O médico, Dr. Almeida, explicou os detalhes do protocolo. Um tratamento intensivo com sessões diárias por algumas semanas, seguido de um período de observação rigorosa. Era um salto no escuro, mas a única chance real que Arthur tinha. Os dias que se seguiram foram preenchidos com preparativos. A mansão, antes um mausoléu de memórias, transformou-se em um centro de operações médicas. Equipamentos foram instalados, e uma equipe de enfermeiros auxiliares foi contratada para apoiar Clara, embora ela insistisse em ser a principal cuidadora de Arthur. Ele, por sua vez, mostrava uma determinação surpreendente. Aquele homem que se recusava a lutar, agora ansiava por cada sessão, por cada gota de esperança que o tratamento prometia. Clara o acompanhava em tudo, sua mão sempre presente, seu olhar encorajador nunca vacilando. As primeiras sessões foram exaustivas. Arthur sentia-se fraco, por vezes nauseado, mas nunca reclamava. Ele olhava para Clara, e a força dela parecia ser o seu próprio combustível. Em um fim de tarde, após uma sessão particularmente difícil, ele a chamou para perto. Clara, sua voz estava rouca. Eu nunca pensei que sentiria isso de novo. Essa vontade de viver. Ela sorriu, os olhos marejados. É porque você merece, Arthur. Merece cada dia, cada sorriso. Naquele momento, a linha tênue entre enfermeira e paciente, entre cuidado e amor, desfez-se por completo. Eles eram apenas dois seres humanos, um curando o outro, um se apoiando no outro. A cada pequeno sinal de melhora, a mansão parecia respirar mais leve. Arthur começou a passar mais tempo fora do quarto, explorando os vastos cômodos que antes o oprimiam. Ele pedia para Clara ler para ele na biblioteca, não mais poemas tristes, mas histórias de aventura e superação. Um dia ele a surpreendeu ao pedir para ir até o ateliê de sua falecida esposa, Helena. O lugar estava intocado, com telas inacabadas e pincéis secos. Clara sentiu a melancolia do ambiente, mas Arthur, pela primeira vez, não parecia atormentado. Ele tocou uma das telas, um retrato inacabado de Helena, e um sorriso melancólico, mas sereno, surgiu em seus lábios. Ela era uma artista, Clara. Via beleza onde ninguém mais via. A presença de Clara não apenas o ajudava a enfrentar o passado, mas também o impulsionava para o futuro. Ele começou a se interessar novamente pelos negócios da família, lendo relatórios e fazendo perguntas. Os funcionários da mansão, que antes o viam como um fantasma, agora notavam a transformação. A governanta, Dona Lúcia, uma mulher de poucas palavras, observava Clara com um misto de curiosidade e admiração. Ela havia visto muitos cuidadores passarem por aquela casa, mas nenhum havia conseguido tocar Arthur daquela forma. Aprofundando-se na rotina do tratamento, Clara e Arthur passavam horas conversando. Ele contava histórias de sua juventude, dos seus sonhos antes do acidente, da paixão avassaladora por Helena. Clara, por sua vez, compartilhava seus próprios anseios, sua origem humilde, a determinação em construir uma vida melhor para si e para sua família. Em uma dessas conversas, Arthur revelou um segredo que o atormentava: a relação distante com seu filho, Daniel. Após a morte de Helena e o acidente, Daniel se afastara, culpando o pai pela tragédia e pela forma como ele se deixou consumir pela dor. Eu o afastei, Clara. Não soube ser pai quando ele mais precisava. A revelação trouxe uma nova camada de dor, mas também um desejo de reparação. Clara incentivou Arthur a tentar uma reaproximação com Daniel. Ele é seu filho, Arthur. O amor de um filho é algo que vale a pena lutar. Arthur hesitou, o medo da rejeição ainda forte, mas a persistência de Clara e a nova energia que o tratamento lhe dava o impulsionaram. Ele pediu a Clara para ajudá-lo a escrever uma carta para Daniel. Uma carta que expressava arrependimento, amor e um pedido de perdão. Era um passo pequeno, mas significativo, na jornada de cura de Arthur.
Enquanto a esperança florescia dentro da mansão, um elemento externo começou a se manifestar. Telefonemas misteriosos para a governanta, olhares curiosos dos poucos visitantes que ousavam se aproximar. Clara notou uma certa tensão no ar, um sussurro de algo não dito. Dona Lúcia, sempre discreta, parecia mais apreensiva. Em uma tarde, enquanto Arthur descansava, Clara ouviu um fragmento de conversa entre a governanta e um dos seguranças. Ela não pode saber. Ainda não é a hora. O coração de Clara apertou. O que ela não poderia saber? A mansão dos Albuquerque, com toda a sua opulência e segredos, parecia guardar mais reviravoltas do que ela poderia imaginar. O amor que nascia entre ela e Arthur era forte, mas seria capaz de resistir às sombras que se moviam silenciosamente nos corredores daquela casa? O tratamento avançava, mas a vida, como uma telenovela bem escrita, guardava surpresas que estavam prestes a vir à tona. A cada dia que passava, Arthur parecia florescer. O tratamento experimental, embora exigente, estava surtindo um efeito notável. A palidez de sua pele dava lugar a um tom mais saudável, e a energia que emanava dele era quase palpável. Ele já não precisava de tanta ajuda para se mover, e as caminhadas pelo jardim se tornaram mais longas, pontuadas por conversas descontraídas e risadas sinceras. Clara observava essa transformação com um misto de orgulho e uma felicidade que a surpreendia. Era como se estivesse testemunhando o renascimento de um homem, e a parte dela que contribuía para isso a preenchia de um propósito que ia além de qualquer dever profissional. A conexão entre eles se aprofundava a cada troca de olhares, a cada toque acidental que se prolongava um pouco mais do que o necessário. As conversas noturnas, que antes eram sobre o passado doloroso de Arthur, agora se voltavam para o futuro, para os pequenos planos que ele ousava fazer. Ele falava em viajar novamente, em reabrir o ateliê de Helena para que jovens artistas pudessem usá-lo, em se reconectar com a vida que havia abandonado. Clara o ouvia com atenção, os olhos brilhando, imaginando-se ao lado dele em cada um desses novos passos. O amor, antes um sussurro tímido, agora se manifestava em gestos, em olhares demorados, na forma como um buscava a presença do outro. A carta para Daniel foi enviada. Dias de ansiedade se seguiram. Arthur estava visivelmente apreensivo, mas Clara o encorajava. Ele vai entender, Arthur. Dê tempo ao tempo. A resposta veio em forma de um telefonema. Arthur pegou o aparelho com as mãos trêmulas e Clara se afastou discretamente, dando-lhe privacidade. Ela o observou do canto do olho, vendo a expressão em seu rosto mudar de apreensão para uma surpresa contida, e depois para um alívio quase palpável. Quando ele desligou, um sorriso genuíno se abriu em seus lábios. Ele vem. Daniel vem me visitar. A notícia trouxe uma alegria imensa para Arthur, e Clara sentiu um calor no peito. Era um passo gigantesco na cura da alma dele. No entanto, a atmosfera na mansão não estava completamente livre de tensões. Aquele fragmento de conversa que Clara ouvira entre Dona Lúcia e o segurança continuava a ecoar em sua mente. Ela não pode saber. Ainda não é a hora. Clara começou a prestar mais atenção aos detalhes. Dona Lúcia, sempre impecável e reservada, parecia mais agitada. Seus olhos, antes focados apenas nas tarefas da casa, agora se desviavam com frequência para Clara, como se a estivesse avaliando ou guardando um segredo. Os telefonemas misteriosos continuavam, e Clara notava que a governanta sempre falava em voz baixa, longe dos ouvidos curiosos. Certa tarde, enquanto Arthur estava em sua sessão de tratamento, Clara decidiu explorar um pouco mais a mansão. Guiada por uma intuição, ela se viu no escritório de Arthur, um lugar que ele raramente frequentava desde o acidente. Em meio a pilhas de documentos e livros antigos, ela notou uma gaveta da escrivaninha que parecia mal fechada. A curiosidade a impulsionou a abri-la. Lá dentro, entre papéis de negócios, havia uma pasta antiga, sem identificação. Ao abri-la, Clara encontrou documentos que pareciam ser de propriedade, mas não da mansão dos Albuquerque. Eram títulos de terras, escrituras de imóveis e até mesmo um testamento, tudo em nome de uma pessoa que ela não conhecia, Sofia Mendes. Ao lado, uma fotografia desbotada de uma mulher jovem com um sorriso enigmático e uma criança pequena. O coração de Clara disparou. Quem era Sofia Mendes?
E por que seus documentos estariam escondidos no escritório de Arthur em uma pasta sem identificação? A foto da criança a intrigou ainda mais. Seria um filho de Arthur que ele nunca mencionou? Ou talvez um parente distante? A descoberta jogou uma nova sombra sobre a história de Arthur, uma que ele jamais havia revelado. A mansão, com seus segredos e sua opulência, parecia esconder muito mais do que Clara imaginava. O amor que florescia entre ela e Arthur era real, profundo, mas seria capaz de resistir às verdades que estavam prestes a vir à tona. Verdades que poderiam reescrever o passado e o futuro de todos naquela casa. A pasta com os documentos de Sofia Mendes e a fotografia da mulher desconhecida e da criança pequena queimavam nas mãos de Clara. A sensação de ter invadido a privacidade de Arthur era avassaladora, mas a curiosidade e a necessidade de entender aquele novo mistério eram ainda maiores. Ela fechou a gaveta rapidamente, o coração batendo descompassado, e voltou para o quarto de Arthur, tentando agir com a maior naturalidade possível. A imagem daquela mulher e da criança não saía de sua mente, lançando uma nova luz, ou melhor, uma nova sombra, sobre tudo o que ela pensava saber sobre Arthur. Quando Arthur retornou da sessão de tratamento, ele parecia revigorado. Seus olhos encontraram os de Clara, e um sorriso gentil iluminou seu rosto. Estou me sentindo cada dia melhor, Clara. É como se eu estivesse voltando à vida. A alegria dele era contagiante, mas Clara sentia um peso no peito. Como poderia confrontá-lo com aquela descoberta sem abalar a frágil confiança que haviam construído? Ela decidiu esperar, observar e tentar encontrar outras pistas antes de abordar o assunto diretamente. Nos dias seguintes, Clara passou a prestar mais atenção aos detalhes, aos silêncios, às reações de Arthur. Ela notou que ele evitava certos assuntos, especialmente quando o tema era sua vida antes de Helena. A governanta, Dona Lúcia, continuava a fazer telefonemas discretos, e Clara percebia que as conversas eram sempre curtas e em tom de urgência. A tensão no ar era quase palpável, e Clara sentia que estava prestes a descobrir algo grande, algo que poderia mudar tudo. A visita de Daniel estava marcada para o fim de semana. Arthur estava eufórico, mas também ansioso. Ele passava horas escolhendo as palavras certas para a conversa, ensaiando desculpas e explicações. Clara o ajudava, oferecendo apoio e encorajamento. Seja sincero, Arthur, ele vai sentir a verdade em suas palavras. A chegada de Daniel foi um momento de grande emoção. Ele era um jovem de 30 e poucos anos, com os traços marcantes do pai, mas com um ar de melancolia que lembrava o Arthur de antes. O reencontro foi tenso no início, com silêncios constrangedores e olhares esquivos, mas aos poucos, a barreira entre pai e filho começou a se romper. Arthur, com a ajuda de Clara, conseguiu expressar seu arrependimento, sua dor e seu desejo de reconstruir a relação. Daniel, por sua vez, revelou a mágoa que carregava, a sensação de abandono após a morte da mãe. Foi uma conversa difícil, cheia de lágrimas e verdades dolorosas, mas também de um alívio mútuo. Ao final do dia, pai e filho estavam abraçados, um abraço que parecia curar feridas antigas. Clara observava a cena de longe, com o coração aquecido. Era um testemunho do poder da cura, da redenção. No entanto, a presença de Daniel na mansão trouxe à tona mais do que apenas a reconciliação familiar. Em uma das conversas que Clara ouviu, Daniel mencionou algo sobre a outra família e os segredos do avô. Arthur mudou de assunto rapidamente, mas o comentário ficou gravado na mente de Clara. Seria Sofia Mendes parte dessa outra família? E quais seriam os segredos do avô de Daniel? A teia de mistérios parecia se expandir a cada dia. Uma tarde, enquanto Arthur e Daniel estavam no jardim, Clara decidiu arriscar. Ela procurou Dona Lúcia, que estava na cozinha, preparando o jantar. Dona Lúcia, Clara começou com a voz calma, eu encontrei alguns documentos no escritório do Sr. Arthur, sobre uma mulher chamada Sofia Mendes. A governanta parou o que estava fazendo, o rosto empalidecendo. Seus olhos, antes controlados, revelaram um pânico momentâneo. O que a senhorita viu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Clara explicou o que havia encontrado, a pasta, a foto. Dona Lúcia respirou fundo,
parecendo ponderar suas palavras. É um segredo antigo, Clara. Um segredo que o Sr. Arthur carrega há muitos anos. Não é meu para contar. Ela se virou voltando à sua tarefa, mas Clara sentiu que a governanta sabia muito mais do que estava disposta a revelar. A recusa de Dona Lúcia em falar apenas intensificou a curiosidade de Clara. Ela sabia que estava se aproximando de uma verdade que poderia abalar os alicerces daquela casa e talvez a própria relação que estava construindo com Arthur. O amor que florescia entre eles era forte, mas seria capaz de resistir às sombras do passado que estavam prestes a ser desenterradas? A recusa de Dona Lúcia em revelar o segredo de Sofia Mendes apenas atiçou a chama da curiosidade de Clara. A governanta, que sempre fora um pilar de discrição, agora parecia carregar um fardo pesado, e a tensão entre elas era quase palpável. Clara sentia que estava caminhando sobre um campo minado, onde cada passo em falso poderia detonar uma verdade explosiva. No entanto, o amor por Arthur e o desejo de entender completamente o homem por quem se apaixonara eram mais fortes do que qualquer receio. Os dias que se seguiram foram de uma dualidade estranha. Por um lado, a mansão irradiava uma nova alegria com a presença de Daniel. A relação entre pai e filho florescia a cada conversa, a cada refeição compartilhada. Arthur, mais leve e esperançoso, mostrava a Daniel os progressos do tratamento, e os dois planejavam viagens e projetos futuros. Era a imagem de uma família se reconstruindo, e Clara sentia-se parte essencial daquela transformação. O sorriso de Arthur, agora frequente e genuíno, era a sua maior recompensa. Por outro lado, a sombra de Sofia Mendes pairava sobre Clara. Ela não conseguia parar de pensar na pasta, na fotografia, nas palavras de Dona Lúcia e no comentário de Daniel sobre a outra família. A intuição de Clara gritava que havia algo fundamentalmente importante naquele segredo, algo que Arthur, por algum motivo, mantinha oculto. Ela sabia que precisava descobrir a verdade, não por desconfiança, mas para compreender a totalidade do homem que amava. Clara começou a observar Arthur com mais atenção, buscando qualquer pista, qualquer detalhe que pudesse levá-la à verdade. Ela notou que, apesar da melhora, Arthur ainda tinha momentos de profunda melancolia, especialmente quando estava sozinho ou pensativo. Ele olhava para o horizonte com um ar de saudade, como se estivesse revivendo algo distante e doloroso. Uma tarde, enquanto Arthur e Daniel estavam em uma longa caminhada pelo jardim, Clara decidiu agir. Ela sabia que era arriscado, mas a necessidade de respostas era urgente. Dirigiu-se novamente ao escritório de Arthur. A gaveta onde encontrara a pasta estava agora trancada. Clara sentiu uma pontada de frustração, mas não desistiu. Ela começou a procurar em outros lugares, em estantes de livros, em caixas antigas que pareciam intocadas. Foi então que seus olhos pousaram sobre uma pequena caixa de música de madeira entalhada, que estava sobre uma mesa auxiliar coberta por um pano. Arthur havia mencionado uma vez que era um presente de sua mãe. Ao abri-la, uma melodia suave e melancólica preencheu o ar. Clara notou que o fundo da caixa parecia um pouco solto. Com cuidado, ela conseguiu desencaixar uma pequena peça, revelando um compartimento secreto. Lá dentro não havia joias ou moedas, mas um envelope antigo, amarelado pelo tempo. As mãos de Clara tremeram ao retirar o conteúdo. Era uma carta, escrita em uma caligrafia elegante e feminina. A assinatura no final fez seu coração parar. Sofia. A data era de muitos anos antes, anterior até mesmo ao casamento de Arthur com Helena. Clara começou a ler, e cada palavra era como um golpe, revelando uma história que Arthur jamais havia contado. A carta falava de um amor proibido, de um filho nascido em segredo, de uma promessa quebrada. Sofia escrevia sobre a dor da separação, da necessidade de proteger a criança e da esperança de que Arthur um dia reconhecesse o filho. Havia menções a um acordo, a uma família poderosa que não aceitaria a união e a um sacrifício feito em nome da reputação. A criança da foto, o filho de Sofia, era também filho de Arthur, e o nome da criança mencionado na carta fez o sangue de Clara gelar. Gabriel. A última frase da carta era um lamento, uma súplica. Eu sei que você me amou, Arthur, e eu sempre o amarei. Mas nosso filho Gabriel merece saber a verdade. Por favor, não o abandone como me abandonou. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Arthur tinha um filho secreto,
um filho que ele havia abandonado. A imagem do homem frágil e arrependido que ela havia curado desmoronou em sua mente, substituída por uma figura complexa, cheia de segredos e escolhas dolorosas. A mansão, antes um refúgio de esperança, agora parecia um castelo de cartas prestes a desabar. O amor que ela sentia por Arthur era inegável, mas como poderia conviver com uma verdade tão devastadora? A melodia da caixa de música continuava a tocar, um eco triste de um passado que acabara de ser desenterrado, e Clara sabia que não poderia mais ignorar o que havia descoberto. A verdade finalmente estava em suas mãos. A carta de Sofia, com suas palavras carregadas de dor e revelação, caiu das mãos de Clara, pousando suavemente sobre a mesa. O som da caixa de música, que antes parecia uma melodia suave, agora soava como um lamento sombrio, ecoando a tempestade que se formava dentro dela. Arthur tinha um filho que ele havia abandonado. A imagem do homem em recuperação, o pai que se esforçava para se reconciliar com Daniel, desmoronou diante dessa nova e devastadora verdade. A compaixão que Clara sentia por ele, a admiração pela sua resiliência, tudo se misturou a uma onda de choque e desilusão. Ela pegou a carta novamente, relendo cada linha, buscando um detalhe, uma nuance que pudesse suavizar a crueldade daquela história. Mas não havia. A carta era clara. Um amor proibido, um filho secreto, uma promessa quebrada. Gabriel. O nome ressoava em sua mente, um fantasma do passado de Arthur que agora se materializava. Como ele pôde esconder algo tão monumental? Como pôde permitir que um filho crescesse sem o pai, enquanto ele próprio se afundava na dor pela perda de Helena e na distância de Daniel? A hipocrisia parecia esmagadora. Clara guardou a carta e a caixa de música de volta em seu lugar, tentando recompor a cena como a encontrara. Seu coração batia descompassado e as mãos tremiam. Ela precisava de ar. Saiu do escritório e caminhou pelos corredores da mansão sentindo o peso daquele segredo. A opulência da casa, que antes a fascinava, agora parecia sufocante, um cenário grandioso para uma teia de mentiras. Quando Arthur e Daniel retornaram da caminhada, o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Arthur estava radiante, o rosto corado pelo exercício e pela alegria da companhia do filho. Clara, você não imagina como foi bom. Daniel e eu tivemos uma conversa incrível, e ele está pensando em passar mais tempo aqui. Sua voz era cheia de entusiasmo, mas Clara mal conseguia sorrir. Seus olhos encontraram os de Arthur, e por um instante ela sentiu como se ele pudesse ver a verdade em seu olhar, a carta de Sofia queimando em sua mente. Ela conseguiu forçar um sorriso e parabenizá-los, mas sua voz soou distante, e ela evitou o contato visual prolongado. Arthur, absorvido pela sua própria felicidade, pareceu não notar a mudança sutil no comportamento de Clara. Daniel, no entanto, que tinha uma sensibilidade aguçada, lançou um olhar curioso para ela como se percebesse algo diferente no ar. O jantar foi um tormento para Clara. Ela mal conseguiu tocar na comida, enquanto Arthur e Daniel conversavam animadamente sobre planos futuros, sobre a possibilidade de Daniel se envolver nos negócios da família. Cada palavra de Arthur sobre recomeçar e curar feridas parecia uma faca em seu coração, sabendo do segredo que ele ainda guardava. Ela se perguntava se ele tinha alguma intenção de procurar Gabriel, de reparar aquele erro do passado, ou se ele simplesmente o havia apagado de sua vida. Mais tarde, quando Arthur se preparava para dormir, ele a chamou. Clara, você está um pouco quieta hoje. Está tudo bem? Sua voz era suave, cheia da preocupação que ela havia aprendido a amar. Por um momento, Clara sentiu o impulso de confrontá-lo, de jogar a carta em suas mãos e exigir respostas. Mas ela se conteve. A verdade era grande demais, complexa demais para ser lançada em um momento de fragilidade. Ela precisava de clareza, de um plano, antes de desenterrar um passado tão doloroso. Estou um pouco cansada, Arthur, ela respondeu forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Foi um dia cheio de emoções, não é? Ele assentiu, parecendo satisfeito com a explicação. Sim, foi, mas boas emoções, graças a você. Eu nunca pensei que sentiria tanta esperança novamente. As palavras dele, antes um bálsamo, agora soavam como uma ironia cruel. Clara saiu do quarto de Arthur,
deixando-o entregue aos seus sonhos de um futuro feliz. Mas para ela, a noite seria longa e insone. A mansão, antes um lugar de cura e esperança, agora parecia um labirinto de segredos. Ela havia se apaixonado por um homem, mas agora percebia que esse homem era muito mais complexo e imperfeito do que ela imaginava. A descoberta de Gabriel não era apenas um segredo de Arthur. Era um teste para o amor que estava nascendo entre eles. Um desafio que poderia destruir tudo o que haviam construído. Clara sabia que não poderia mais adiar a verdade. Ela precisava de respostas e Arthur precisava confrontar seu passado. A noite de Clara foi um turbilhão de pensamentos e emoções. A carta de Sofia queimava em sua memória e cada palavra ressoava, pintando um quadro de Arthur que ela não reconhecia. O homem gentil, vulnerável e em busca de redenção que ela havia ajudado a curar, parecia agora uma figura complexa, marcada por um passado de escolhas dolorosas e segredos profundos. Ela se revirava na cama, incapaz de encontrar o sono, enquanto as perguntas se acumulavam em sua mente. Quem era Gabriel agora? Onde ele estava? E por que Arthur o havia abandonado? Ao amanhecer, com os olhos pesados e a mente exausta, Clara tomou uma decisão. Ela não poderia mais ignorar a verdade. O amor que sentia por Arthur era real, mas não poderia florescer sobre uma base de mentiras e omissões. Ela precisava confrontá-lo, mas não de forma impulsiva. Queria entender a história completa, ouvir a versão de Arthur, por mais dolorosa que fosse. Nos dias seguintes, Clara manteve uma fachada de normalidade, mas seus sentidos estavam aguçados. Ela observava Arthur com uma nova lente, procurando por sinais, por pistas em seu comportamento. Ele estava visivelmente mais feliz, mais presente, desfrutando da companhia de Daniel. A reconciliação com o filho parecia ter removido um peso de seus ombros, e ele falava abertamente sobre o futuro, sobre a possibilidade de Daniel se mudar para a mansão e assumir um papel nos negócios da família. Essa nova felicidade de Arthur, no entanto, tornava ainda mais difícil para Clara pensar em desenterrar um segredo que poderia destruir tudo. Clara tentou abordar Dona Lúcia novamente, de forma mais sutil. Dona Lúcia, o Sr. Arthur parece tão bem agora. É maravilhoso vê-lo assim depois de tudo que ele passou. A governanta assentiu, um sorriso discreto nos lábios. Sim, a senhorita fez um milagre por ele, Clara. Ele estava perdido. Clara hesitou, depois continuou. Ele sempre foi uma pessoa tão reservada, não é? Parece que guarda muitas coisas para si. Dona Lúcia suspirou, e um olhar de tristeza passou por seus olhos. Alguns segredos são pesados demais para serem compartilhados, senhorita. Especialmente quando envolvem a honra da família. A resposta ambígua da governanta apenas confirmou a Clara que Dona Lúcia era uma guardiã de segredos antigos e que a história de Gabriel estava intrinsecamente ligada à reputação dos Albuquerque. A tensão aumentou quando Daniel, durante um café da manhã, mencionou casualmente: Pai, lembro-me de vovó sempre falando sobre uma propriedade no interior, e ela chamava de a Casa de Campo. Nunca fomos lá. Ela dizia que era um lugar com muitas memórias, mas que não era para nós. Arthur engasgou com o café e seu rosto perdeu a cor. Daniel, por favor, não toque nesse assunto. É um lugar que traz lembranças difíceis. A mudança abrupta no humor de Arthur, de alegria para uma defensividade quase agressiva, não passou despercebida por Clara. A casa de campo e as lembranças difíceis pareciam se encaixar perfeitamente na narrativa da carta de Sofia, sugerindo um local onde o amor proibido floresceu ou onde Gabriel poderia ter nascido. Naquela mesma tarde, enquanto Arthur descansava, Clara decidiu que era hora. Ela não podia mais adiar. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Ela pegou a carta de Sofia, que havia guardado cuidadosamente em seu próprio diário. Com o coração batendo forte, ela se dirigiu ao quarto de Arthur. Ele estava sentado na poltrona, lendo um livro, a luz do sol da tarde banhando seu rosto. Ele ergueu os olhos e sorriu ao vê-la. Clara, que bom que veio. Estava pensando em você. Clara sentiu um nó na garganta. Aquele sorriso, aquela gentileza, tornavam tudo mais difícil. Mas ela sabia que não havia outro caminho. Ela se aproximou, a carta em suas mãos tremendo levemente. Arthur, ela começou, sua voz um pouco rouca. Precisamos conversar.
sobre algo que eu encontrei. Os olhos de Arthur se fixaram na carta, e o sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de apreensão, quase de pânico. Ele sabia o que ela havia descoberto. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de segredos e do peso de uma verdade que estava prestes a ser revelada. O destino do amor entre Clara e Arthur e de toda a família Albuquerque estava suspenso no ar, dependendo das palavras que seriam ditas a seguir. O silêncio no quarto de Arthur era tão denso que Clara podia quase tocá-lo. Os olhos de Arthur, antes cheios de uma luz recém-descoberta, agora estavam opacos, fixos na carta que Clara segurava. A apreensão em seu rosto era palpável, uma mistura de medo, vergonha e resignação. Ele não precisou perguntar o que era. A simples visão daquele papel amarelado era suficiente para que ele soubesse que seu segredo mais profundo havia sido desenterrado. Clara, sentindo o peso daquele momento, estendeu a carta para ele. Eu encontrei isso, Arthur, no seu escritório, e também a foto da mulher e da criança. Sua voz era calma, mas carregada de uma dor silenciosa que ela não conseguia esconder. Ela observava cada microexpressão no rosto dele, esperando uma negação, uma explicação, qualquer coisa que pudesse aliviar a verdade que a sufocava. Arthur pegou a carta com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas familiares e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse revivendo cada palavra, cada momento daquele passado distante. Quando os abriu novamente, havia uma profunda tristeza neles e um cansaço que parecia mais antigo do que sua própria doença. Sofia, ele sussurrou, o nome carregado de uma melancolia que Clara nunca havia ouvido antes. Eu sabia que um dia isso viria à tona. Ele olhou para Clara e, pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade nua em seus olhos, sem as camadas de orgulho ou sofrimento que ele geralmente carregava. Não é como você pensa, Clara. Ou talvez seja. É uma história longa e complicada. Uma história que eu queria ter levado para o túmulo. Clara sentou-se na beirada da cama, a poucos metros dele. Eu preciso entender, Arthur. Eu me importo com você e essa descoberta, ela me deixou confusa. Quem é Sofia? E quem é Gabriel? Arthur desviou o olhar, fixando-o em algum ponto distante do quarto. Ele começou a falar, a voz baixa e embargada, como se cada palavra fosse um esforço doloroso. Sofia, ela foi o meu primeiro amor. Éramos muito jovens. Eu tinha 20 anos. Ela era a filha do caseiro de uma das propriedades da minha família, a casa de campo que Daniel mencionou. Nós nos apaixonamos perdidamente, um amor proibido, claro. Minha família, especialmente meu pai, jamais aceitaria que eu me casasse com alguém de uma classe social diferente. Eles tinham planos para mim, um casamento arranjado que fortaleceria os negócios da família. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse reunindo forças para continuar. Nós nos víamos em segredo na casa de campo e um dia, Sofia engravidou. Foi um choque para nós dois. Ela estava aterrorizada e eu era um jovem inexperiente, pressionado pela minha família. Meu pai descobriu. Ele ficou furioso. Deu-me um ultimato. Ou eu abandonava Sofia e o filho, casava-me com Helena, que já havia sido escolhida, e garantia o futuro da família, ou seria deserdado e perderia tudo. A voz de Arthur falhou. Eu era fraco, Clara. Covarde. Eu amava Sofia, mas o peso da responsabilidade e a pressão da minha família eu não consegui suportar. Meu pai fez um acordo com a família de Sofia. Eles receberiam uma quantia considerável de dinheiro, e Sofia e o bebê seriam enviados para longe, para uma cidade distante, com a promessa de que nunca mais nos procuraríamos. Eles garantiram que ela e Gabriel teriam uma vida digna, mas longe de nós. Lágrimas brotaram nos olhos de Arthur, escorrendo por seu rosto marcado. Eu assinei os papéis. Abandonei Sofia e meu filho. Casei-me com Helena, que era uma mulher boa, mas nunca amei como amei Sofia. Eu tentei esquecer, tentei seguir em frente, mas a culpa, ela me corroeu por dentro. Cada dia, cada ano. A carta de Sofia, ela me escreveu alguns anos depois pedindo para que eu reconhecesse Gabriel. Mas eu estava tão preso na minha própria dor, na minha própria covardia, que não tive coragem. Eu aguardei, como uma penitência,
um lembrete constante do meu maior erro. Clara ouvia em silêncio, o coração apertado. A história era ainda mais trágica do que ela imaginava. A dor de Arthur era palpável, mas a magnitude de seu erro era igualmente avassaladora. "E Daniel?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. "Ele sabe sobre Gabriel?" Arthur balançou a cabeça. "Não, ninguém sabe. Helena nunca soube. Dona Lúcia, ela era a única que sabia de tudo, ela estava lá na época. Ela me ajudou a manter o segredo, por lealdade à família. Eu sempre vivi com o medo de que Daniel descobrisse, de que ele me odiasse por isso." A revelação de Arthur era um rio de dor e arrependimento. Clara sentia uma mistura complexa de emoções, compaixão pela sua angústia, mas também uma profunda tristeza pela vida de Sofia e Gabriel. O homem à sua frente não era um vilão, mas um homem falho, preso nas teias de um passado cruel e de suas próprias fraquezas. A verdade havia sido revelada, mas agora a grande questão pairava no ar. O que fazer com ela? E como isso afetaria o amor que estava florescendo entre Clara e Arthur? As palavras de Arthur pairavam no ar, densas e carregadas de um arrependimento que parecia ter corroído sua alma por décadas. Clara sentia uma mistura complexa de compaixão e choque. A história era devastadora, um conto de amor perdido, sacrifício forçado e uma covardia que resultou em uma vida inteira de culpa. Ela via a dor genuína nos olhos de Arthur, as lágrimas que ainda escorriam, e parte dela queria apenas abraçá-lo e aliviar seu sofrimento. Mas a outra parte, a mais racional e justa, não conseguia ignorar o peso de suas ações, o abandono de um filho. "Eu entendo a pressão, Arthur", Clara disse, sua voz suave mas firme. "Entendo o poder que sua família exercia. Mas abandonar um filho é uma escolha que marca uma vida. Não apenas a sua, mas a de Sofia e, principalmente, a de Gabriel." Ela não estava ali para julgá-lo, mas para fazê-lo confrontar a magnitude do que havia feito. Arthur assentiu lentamente, a cabeça baixa. "Eu sei. Eu vivi com isso todos os dias. A imagem dele, o que ele se tornou, se ele me odeia. Isso me persegue. Eu tentei por anos convencer a mim mesmo de que havia feito o certo, que Sofia e Gabriel estariam melhor sem a mancha de um escândalo. Mas era uma mentira. Uma mentira para me proteger da minha própria fraqueza." O silêncio voltou a preencher o quarto, mas desta vez era um silêncio de verdades expostas, não de segredos ocultos. Clara sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela havia desenterrado a verdade, e agora precisava decidir o que fazer com ela. O amor por Arthur era inegável, mas como construir um futuro com um homem que carregava um passado tão pesado e não resolvido? "O que você pretende fazer agora, Arthur?" Clara perguntou, a voz quase um sussurro. "Sobre Gabriel? Você não pode simplesmente ignorar isso, não depois de tudo. Não depois de ter me contado." Arthur ergueu os olhos e Clara viu neles uma centelha de algo que parecia ser medo misturado com uma nova determinação. "Eu não sei, Clara. Eu nunca me permiti pensar nisso. O medo de enfrentar Gabriel, de enfrentar o que eu fiz, era paralisante. Mas agora que você sabe que eu disse em voz alta, talvez seja a hora." Ele estendeu a mão e tocou a dela, um gesto de vulnerabilidade e súplica. "Você me ajudou a encontrar a cura para a minha doença física, Clara. Talvez você possa me ajudar a curar essa ferida na minha alma também." Clara sentiu um arrepio. A tarefa era monumental. Não era apenas uma questão de Arthur encontrar seu filho, mas de confrontar as consequências de suas ações, de talvez desestabilizar a vida de Gabriel e de sua própria família. E o que isso significaria para Daniel? A ideia de Daniel descobrir que tinha um meio-irmão e que seu pai havia mantido isso em segredo por tanto tempo era assustadora. "Não será fácil, Arthur", Clara advertiu, a voz carregada de seriedade. "Gabriel pode não querer saber de você. Ele pode estar feliz com a vida que construiu. E Daniel precisa ser considerado. Essa verdade pode ser muito difícil para ele processar." "Eu sei", Arthur respondeu a voz rouca, "mas eu não posso mais viver com essa mentira. Não agora, não com você ao meu lado. Eu quero ser um homem digno do seu amor, Clara, um homem que não se esconde do seu passado." A confissão de Arthur, a forma como ele se abriu e a sua aparente disposição para enfrentar o passado, tocou profundamente Clara. Ela via a sinceridade em seus olhos,
A exaustão de carregar aquele fardo. O amor que ela sentia por ele, apesar de abalado pela revelação, não havia desaparecido. Pelo contrário, parecia ter se aprofundado, misturado com uma nova camada de responsabilidade e um desejo de ajudá-lo a encontrar a paz. Tudo bem, Clara disse, sua mão apertando a dele. Nós vamos descobrir isso juntos, mas precisamos ir com calma, com cuidado. O primeiro passo é tentar encontrar Gabriel. Você tem alguma pista? Algum endereço na carta, talvez? Arthur balançou a cabeça. A carta não tinha endereço, apenas o nome da cidade para onde eles foram. E isso foi há décadas. Eu nem sei se Sofia ainda está viva. Então vamos começar por essa cidade, Clara afirmou, sentindo uma nova onda de determinação. Vamos tentar encontrar Sofia ou Gabriel. Mas antes de qualquer coisa, precisamos pensar em como fazer isso da forma mais discreta e sensível possível. Não podemos causar mais dor. A decisão estava tomada. A busca por Gabriel começaria. Clara sabia que essa jornada seria longa e cheia de obstáculos. Um caminho que poderia levar a mais dor, ou, quem sabe, a uma redenção há muito esperada. O amor entre ela e Arthur seria testado como nunca antes, mas pela primeira vez em anos, Arthur parecia ter um propósito além de sua própria recuperação, enfrentar seu passado e, talvez, encontrar o filho que havia abandonado. A mansão, que antes abrigava segredos sombrios, agora se tornava o ponto de partida para uma busca por verdade e, quem sabe, por uma nova forma de família. A decisão de procurar Gabriel trouxe uma estranha mistura de alívio e ansiedade para Arthur. O peso da confissão havia sido levantado, mas agora o desafio de enfrentar as consequências de seu passado pairava sobre ele. Clara, por sua vez, sentia uma determinação renovada. A complexidade de Arthur não a afastara. Ao contrário, aprofundara seu entendimento sobre ele, revelando um homem capaz de grande sofrimento e agora de uma coragem incipiente para a redenção. Nos dias seguintes, a mansão dos Albuquerque, antes um refúgio de segredos, transformou-se em um centro de pesquisa discreta. Clara e Arthur passavam horas no escritório, não mais para desvendar mistérios, mas para planejar os primeiros passos de sua busca. A cidade mencionada na carta de Sofia era o único ponto de partida. Era uma cidade pequena no interior, e Arthur mal se lembrava do nome exato, apenas que ficava a algumas horas de carro da capital. Precisamos de alguém discreto, Arthur, Clara ponderou, enquanto folheava um antigo atlas. Alguém que possa fazer algumas investigações sem levantar suspeitas. Não podemos simplesmente aparecer lá e perguntar por Sofia ou Gabriel. Isso poderia causar um escândalo e, mais importante, assustá-los. Arthur concordou pensativo. Eu tenho um antigo amigo, um detetive particular aposentado. Ele era muito bom em seu trabalho e é de confiança. Talvez ele possa nos ajudar a começar. Ele parecia relutante em envolver terceiros, mas a necessidade de discrição era primordial. Enquanto Arthur fazia os primeiros contatos, Clara dedicava-se a pesquisar sobre a cidade na internet, buscando qualquer informação que pudesse ser útil. Ela descobriu que era uma comunidade unida, onde a chegada de estranhos não passaria despercebida. Isso reforçava a necessidade de uma abordagem cuidadosa. A presença de Daniel na mansão tornava a situação ainda mais delicada. Ele estava cada vez mais à vontade, participando das refeições, conversando com Arthur sobre os negócios da família e até mesmo jogando xadrez com ele à noite. A alegria de Arthur ao lado de Daniel era evidente, e Clara sentia um aperto no coração ao pensar em como a verdade sobre Gabriel poderia abalar essa recém-descoberta harmonia. Eles decidiram que, por enquanto, Daniel não deveria saber de nada. A busca por Gabriel precisava ser concluída antes que qualquer revelação fosse feita. Uma tarde, Arthur recebeu uma ligação de seu amigo detetive, um homem chamado Elias. Elias aceitou o trabalho, prometendo discrição e eficiência. Ele pediu detalhes sobre Sofia, sua aparência, a idade de Gabriel na época e qualquer outra informação que Arthur pudesse se lembrar. A cada pergunta, Arthur revivia memórias que ele havia tentado enterrar, e Clara estava ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Ele vai começar pela prefeitura, pelos registros de nascimento e casamento da época, Arthur explicou a Clara após a ligação. E depois, se for preciso,
Fará algumas perguntas discretas, como se estivesse procurando por uma família antiga que morou lá. A espera pelas notícias de Elias era angustiante. Cada toque do telefone, cada e-mail, fazia o coração de Clara disparar. Ela via a ansiedade em Arthur também, uma tensão subjacente que contrastava com a calma que ele havia finalmente encontrado. A busca por Gabriel não era apenas uma questão de encontrar uma pessoa. Era uma jornada para Arthur confrontar seu passado, para Clara entender a profundidade do homem que amava e para ambos definirem o futuro de seu relacionamento. Uma semana se passou e a tensão na mansão era quase palpável, embora apenas Clara e Arthur soubessem o motivo. Daniel notava a seriedade nos rostos de seu pai e de Clara, mas atribuía isso às complexidades dos negócios. Finalmente a ligação chegou. Era Elias. Arthur atendeu com as mãos tremendo, e Clara se aproximou, prendendo a respiração. Arthur ouvia atentamente, seu rosto passando por uma série de emoções. Surpresa, alívio e, por fim, uma profunda tristeza. Ele desligou o telefone e olhou para Clara, seus olhos marejados. Elias encontrou, ele disse, a voz embargada. Sofia, ela faleceu há 5 anos, de uma doença grave. Mas Gabriel está vivo. Ele mora na mesma cidade. Elias conseguiu o endereço dele. A notícia era agridoce. A morte de Sofia trazia uma nova onda de remorso para Arthur. A certeza de que ele nunca poderia pedir perdão a ela. Mas Gabriel estava vivo. Havia uma chance de redenção. Uma chance de Arthur finalmente confrontar seu filho. O próximo passo era claro, mas assustador. Eles teriam que ir até lá. Enfrentar Gabriel. O momento da verdade se aproximava. E Clara sabia que seria o maior teste para o amor deles e para a capacidade de Arthur de se perdoar e de ser perdoado. A notícia da morte de Sofia e da localização de Gabriel atingiu Arthur com a força de um soco. A tristeza pela perda de seu primeiro amor, a mulher que ele havia abandonado, era profunda e tardia. Mas a existência de Gabriel, a certeza de que seu filho estava vivo e próximo, acendeu uma chama de esperança e, ao mesmo tempo, de pavor. Clara o abraçou, sentindo a tremedeira em seu corpo. Eu sinto muito por Sofia, Arthur. Ela sussurrou, a voz cheia de compaixão. Mas Gabriel está vivo. Essa é a chance que você tem de consertar as coisas. Arthur assentiu, os olhos fixos em um ponto distante. Eu sei. Mas como? O que eu vou dizer a ele? Como um pai que o abandonou pode simplesmente aparecer depois de décadas? Clara sabia que a próxima etapa seria a mais difícil. Não era apenas uma questão de encontrar Gabriel, mas de Arthur enfrentar a si mesmo e a dor que havia causado. Nós vamos juntos, Arthur, ela afirmou, sua voz firme. Você não estará sozinho. Vamos pensar em como abordar isso da melhor forma, com calma, com respeito ao que ele construiu. Nos dias que se seguiram, a mansão foi palco de discussões intensas e planos cuidadosos. Arthur e Clara decidiram que a primeira abordagem deveria ser discreta. Eles não poderiam simplesmente bater na porta de Gabriel e se apresentar. Elias, o detetive, havia fornecido algumas informações sobre a vida atual de Gabriel. Ele era um homem de meia idade, casado, com 2 filhos e trabalhava como professor de história em uma escola local. Sua vida parecia estável e feliz, o que tornava a intrusão de Arthur ainda mais delicada. Ele tem uma família, Clara, Arthur disse, a voz cheia de apreensão. E se eu estragar tudo? E se ele me odiar? E se ele não quiser saber de mim? Essas são possibilidades, Arthur, Clara admitiu segurando a mão dele. Mas você não saberá a menos que tente. E se ele não quiser, você terá que respeitar isso. O importante é que você esteja disposto a fazer as pazes, a oferecer uma explicação mesmo que tardia. A ideia de uma carta foi considerada, mas descartada. Uma carta poderia ser fria e impessoal. Eles precisavam de um encontro, mas um encontro que não fosse confrontador. Clara sugeriu que, talvez eles pudessem tentar uma abordagem indireta primeiro. Elias poderia tentar se aproximar dele de alguma forma, como um antigo conhecido da família de Sofia, e sondar o terreno. Ver como ele reage ao nome de Sofia, se ele tem alguma curiosidade sobre o passado dela. Arthur hesitou, mas concordou. A discrição era fundamental. Elias foi instruído a ir até a cidade novamente
e, com o pretexto de uma pesquisa genealógica ou histórica sobre a região, tentar se aproximar de Gabriel. A espera foi torturante. Cada dia era uma eternidade, preenchida pela ansiedade de Arthur e pela preocupação de Clara. Enquanto isso, Daniel continuava a se integrar à vida na mansão. Ele e Arthur passavam mais tempo juntos, e a relação entre pai e filho florescia de uma forma que Clara nunca imaginou ser possível. Ver essa conexão crescendo tornava a situação com Gabriel ainda mais complexa. Como Arthur poderia conciliar essas duas partes de sua vida, dois filhos que ele havia tratado de maneiras tão diferentes? Uma semana depois, Elias ligou. Sua voz era cautelosa. Senhor Albuquerque, eu consegui me aproximar do Sr. Gabriel. Ele é um homem reservado, mas educado. Eu mencionei o nome da mãe dele, Sofia. Ele falou dela com carinho, mas não demonstrou nenhuma curiosidade sobre o pai. Parece que ele cresceu sem essa figura, e não há indícios de que ele tenha investigado sobre isso. A notícia era um balde de água fria. Gabriel não parecia ter nenhum interesse em conhecer seu pai biológico. A dor no rosto de Arthur era evidente. Ele não quer saber, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sabia. Eu não mereço. Clara, no entanto, não desistiu. Isso não significa que ele não queira, Arthur. Significa apenas que ele não demonstrou interesse para um estranho. É diferente. Ele não sabe quem você é. A abordagem precisa ser sua, precisa ser pessoal. Ela olhou para Arthur, seus olhos cheios de determinação. Você precisa ir até lá, Arthur. Não para exigir nada, mas para oferecer. Para se apresentar, para explicar, para dar a ele a chance de decidir. É o mínimo que você pode fazer. E eu vou com você. Arthur a olhou, e nos seus olhos, Clara viu a faísca de coragem que ela tanto desejava. Ele sabia que era o momento. O encontro com Gabriel seria o ponto de virada, o capítulo final de uma história de abandono e arrependimento, e o início de um futuro incerto. A viagem para a cidade de Gabriel foi marcada para o dia seguinte. O destino de Arthur e o futuro de seu relacionamento com Clara estavam prestes a ser definidos. A manhã da viagem amanheceu cinzenta, espelhando a apreensão que pairava sobre Arthur e Clara. Eles partiram cedo, antes que Daniel acordasse, para evitar perguntas. A estrada serpenteava por paisagens que se transformavam de urbanas em rurais, e cada quilômetro percorrido aumentava a tensão no carro. Arthur estava visivelmente nervoso, suas mãos apertando o volante com força, o olhar fixo na estrada, mas a mente claramente em outro lugar. Clara, sentada ao seu lado, sentia o peso daquele momento. Ela sabia que a coragem de Arthur era imensa, mas a dor do passado e o medo da rejeição eram igualmente grandes. Ela estendeu a mão e tocou o braço dele. Estamos quase lá, Arthur. Respire fundo. Seja honesto. Não espere nada. Apenas ofereça a verdade. Arthur assentiu, um suspiro pesado escapando de seus lábios. Eu só quero que ele saiba que eu me importo. Que eu me arrependo. A cidade de Gabriel era pequena e tranquila, com ruas arborizadas e casas simples. Elias havia fornecido o endereço exato. Uma casa modesta, com um pequeno jardim bem cuidado. Ao estacionarem a algumas quadras de distância, o coração de Arthur batia descompassado. Ele olhou para a casa, uma onda de emoções o invadindo. Era ali que seu filho havia crescido, construído sua vida, longe de tudo que Arthur representava. Vamos caminhar um pouco, Clara sugeriu, percebendo a necessidade de Arthur de um momento para se recompor. Eles andaram pelas ruas, observando o movimento calmo da manhã. A escola onde Gabriel lecionava ficava a poucas quadras de sua casa. Ele deve estar na escola agora, Clara observou. Talvez seja melhor abordá-lo em um momento mais tranquilo, fora do ambiente de trabalho. À tarde, talvez, quando ele estiver em casa. Arthur concordou. A espera era agonizante, mas necessária. Eles almoçaram em um pequeno restaurante local, tentando manter a calma, embora a comida mal descesse. A cada minuto, a ansiedade de Arthur aumentava. Por volta das 3 da tarde, eles voltaram para a rua de Gabriel. O carro dele estava estacionado na frente da casa. Arthur sentiu um nó na garganta. É agora, ele sussurrou, a voz rouca. Clara apertou sua mão. Estou com você. Eles desceram do carro e caminharam em direção à casa. O portão estava entreaberto. Arthur hesitou por um instante, mas Clara o encorajou com um olhar. Ele respirou fundo e tocou a campainha.
Poucos segundos depois, a porta se abriu. Um homem de cabelos grisalhos, óculos no rosto e um sorriso gentil apareceu. Ele era um pouco mais baixo que Arthur, mas havia uma semelhança inegável nos olhos, na forma do nariz. Era Gabriel. Boa tarde, Gabriel disse, a voz calma e acolhedora. Posso ajudar? Arthur ficou paralisado por um momento, as palavras presas na garganta. Ele olhou para o filho, um misto de amor, culpa e vergonha o invadindo. Clara percebeu a dificuldade dele e interveio suavemente. Boa tarde, Sr. Gabriel. Clara começou, sua voz suave e respeitosa. Meu nome é Clara e este é Arthur. Nós viemos de longe para falar com o senhor sobre um assunto muito delicado. É sobre sua mãe, Sofia. Ao ouvir o nome de Sofia, o sorriso de Gabriel vacilou ligeiramente, substituído por uma expressão de curiosidade e uma ponta de cautela. Minha mãe? O que há com ela? Arthur finalmente encontrou sua voz, embora ela estivesse embargada. Gabriel, eu sou Arthur. Eu sou seu pai. O rosto de Gabriel se contorceu em uma mistura de choque e descrença. Seus olhos, antes gentis, se arregalaram. Ele olhou de Arthur para Clara, depois de volta para Arthur, como se estivesse tentando processar a informação absurda que acabara de receber. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de segredos e mágoas não ditas. Meu pai, Gabriel repetiu, a voz quase um sussurro, mas com uma intensidade que gelou o sangue de Arthur. Eu não tenho pai. Minha mãe sempre disse que ele nos abandonou, que ele não queria saber de nós. Havia uma dor profunda em suas palavras e uma ponta de ressentimento que Arthur temia. Eu sei, meu filho, Arthur disse, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. E ela estava certa. Eu fui um covarde, mas eu vim aqui para tentar explicar, para pedir seu perdão, se você me permitir. Gabriel deu um passo para trás, a porta ainda aberta, mas seu corpo tenso. Ele parecia sobrecarregado, a notícia caindo sobre ele como uma avalanche. Eu não sei o que dizer. Eu preciso de um momento. Ele não os convidou a entrar. A porta permaneceu aberta, mas a barreira entre eles era palpável. Arthur sentiu o peso da rejeição, mas também a compreensão. Ele havia esperado por isso. Nós entendemos, Gabriel. Clara interveio, sua voz calma. Não queremos pressioná-lo. Podemos esperar. Se você quiser conversar, estamos no hotel na entrada da cidade. O nome é Pousada do Sol. Podemos voltar amanhã, se preferir. Gabriel apenas assentiu, os olhos ainda fixos em Arthur, uma mistura complexa de emoções passando por eles. Ele parecia estar revivendo toda uma vida em poucos segundos. Sem dizer mais uma palavra, ele fechou a porta lentamente, deixando Arthur e Clara do lado de fora, sob o céu que agora parecia ainda mais cinzento. A primeira etapa havia sido cumprida, mas o caminho para a reconciliação parecia mais longo e incerto do que nunca. O som da porta se fechando foi um golpe para Arthur. Não houve raiva explícita, nem gritos, apenas um fechamento silencioso que parecia selar décadas de distância. Ele ficou parado por um momento, o ar pesado ao seu redor, o rosto molhado pelas lágrimas que ainda escorriam. Clara o abraçou, sentindo a rigidez de seu corpo. Vamos, Arthur, ela sussurrou, guiando-o de volta para o carro. O caminho de volta para a Pousada do Sol foi feito em silêncio. Arthur estava em um estado de choque. O peso da rejeição, mesmo que esperada, esmagador. Ao chegarem ao quarto, ele se jogou na cama, o rosto enterrado no travesseiro. Clara sentou-se ao lado dele, acariciando suas costas. Ela não tentou forçá-lo a falar, apenas ofereceu sua presença silenciosa e reconfortante. Depois de um longo tempo, Arthur se virou, os olhos vermelhos e inchados. Eu estraguei tudo, Clara. Eu sabia que ele me odiaria. Eu não devia ter vindo. Não, Arthur, Clara respondeu com firmeza, mas com ternura. Você não estragou nada. Você fez o que era certo. Você foi corajoso, ele não te odeia, ele está chocado. Imagine a vida inteira acreditando em uma coisa, e de repente, tudo muda. Ele precisa de tempo para processar. Ela estava certa. A reação de Gabriel não foi de ódio, mas de surpresa avassaladora, e talvez de uma dor antiga que ressurgia. A mãe dele, Sofia, havia contado uma história, e agora, de repente, essa história era confrontada por uma realidade inesperada. O que fazemos agora? Arthur perguntou, a voz embargada.
Esperamos? Voltamos para casa? Clara ponderou. Nós demos a ele nosso contato. A bola está no campo dele agora. Forçar a barra só o afastaria mais. Eu acho que devemos esperar. Dar a ele o espaço que ele pediu. Se ele quiser conversar, ele virá até nós ou ligará. A ideia de esperar era excruciante para Arthur, mas ele sabia que Clara estava certa. A reconciliação não poderia ser forçada. Eles passaram o resto da tarde no quarto, em um silêncio pesado. Arthur tentou ler, mas sua mente estava longe. Clara, por sua vez, tentou distraí-lo conversando sobre assuntos triviais, mas a tensão no ar era palpável. Enquanto isso, na casa de Gabriel, a notícia havia explodido como uma bomba. Ao fechar a porta, ele se encostou nela, o coração batendo descompassado. Meu pai. A frase ecoava em sua mente. A figura que sua mãe descrevera como um covarde, um homem sem rosto, de repente tinha um nome, um rosto, e estava ali, à sua porta. Sua esposa, Ana, que estava na cozinha, ouviu o barulho e veio ver o que acontecia. Quem era, querido? Gabriel a olhou, o rosto pálido. Ana, você não vai acreditar. Meu pai, ele estava aqui. Ana ficou chocada. Ela sabia da história de Sofia, da ausência do pai de Gabriel, mas nunca imaginou que ele pudesse aparecer. Ela o abraçou, sentindo a confusão e a dor dele. Calma, Gabriel. Sente-se. Me conte o que aconteceu. Gabriel, ainda atordoado, relatou o encontro. A voz embargada de Arthur, as lágrimas, a explicação de Clara. Ele sentia uma mistura de raiva por ter sido abandonado e uma estranha curiosidade. Por que agora? Por que depois de tantos anos? E quem era aquela mulher com ele? Ele disse que se arrepende. Gabriel murmurou para Ana. Eles estão na pousada do Sol. Ana, prática e sensata, o aconselhou. Você não precisa fazer nada que não queira, meu amor. Mas talvez, apenas talvez, seja uma chance de ter algumas respostas. Para você, para sua mãe, para a história de vocês. Pense nisso com calma. A noite na pousada do Sol foi longa e insone para Arthur. Ele revirava-se na cama, as palavras de Gabriel ecoando em sua mente. Eu não tenho pai. A dor era quase insuportável. Clara, ao seu lado, também não conseguia dormir, sentindo a angústia de Arthur. Na manhã seguinte, o café da manhã foi silencioso. Arthur parecia exausto, mas uma nova determinação começava a surgir em seus olhos. Não podemos ir embora ainda, ele disse a Clara. Eu preciso tentar de novo, talvez uma carta. Algo que ele possa ler no tempo dele, sem a pressão da minha presença. Clara concordou. É uma boa ideia. Uma carta pode dar a ele o espaço para absorver tudo. Você pode expressar tudo o que sente, sem interrupções. A esperança era tênue, mas persistia. Arthur sabia que a reconciliação com Gabriel não seria fácil, nem rápida. Seria uma jornada longa e dolorosa, mas ele estava determinado a percorrê-la custe o que custar. A carta seria o próximo passo, uma ponte lançada na esperança de que Gabriel, em algum momento, decidisse atravessá-la. Arthur passou a manhã seguinte escrevendo a carta. Sentado à pequena escrivaninha do quarto da pousada, ele rabiscava, rasgava e recomeçava. Cada palavra um esforço doloroso para expressar o arrependimento de uma vida inteira. Clara o observava em silêncio, oferecendo um café ou uma palavra de encorajamento quando ele parecia desanimar. É tão difícil, ele murmurou em um momento, amassando mais uma folha. Como se explica décadas de ausência em algumas linhas. Não tente explicar tudo de uma vez, Arthur, Clara aconselhou suavemente. Apenas seja honesto sobre o que você sente agora, sobre o seu arrependimento, sobre o seu desejo de conhecê-lo. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o melhor caminho. Ele assentiu, respirou fundo e começou novamente. Desta vez, as palavras fluíram com mais naturalidade, impulsionadas pela dor e pela esperança. Ele escreveu sobre a juventude e a imaturidade que o levaram a tomar decisões terríveis, sobre o medo e a covardia que o impediram de assumir suas responsabilidades. Não tentou justificar, apenas explicar a fragilidade de um jovem que não soube lidar com a magnitude da situação. Ele falou de Sofia, da beleza e da força dela, e da dor que sentia por tê-la perdido e por ter causado tanto sofrimento a ela e a Gabriel. Mencionou a descoberta tardia da existência de Gabriel,
A surpresa, o choque e a subsequente determinação de tentar reparar o passado. A carta não pedia perdão de forma exigente, mas oferecia-o como uma possibilidade, se Gabriel um dia pudesse concedê-lo. O mais importante era o desejo de Arthur de conhecer seu filho, de ouvir sua história, de tentar de alguma forma fazer parte de sua vida, mesmo que como um estranho que se importava. Ele incluiu o número de telefone da pousada e seu próprio número de celular. Ao terminar, Arthur leu a carta em voz alta para Clara. Sua voz tremia, mas a sinceridade em suas palavras era inegável. "O que você acha?" ele perguntou, os olhos marejados. Clara se aproximou e o abraçou. "É perfeita, Arthur. É honesta, humilde e cheia de amor. É tudo o que você pode oferecer agora." Com a carta em mãos, Arthur e Clara voltaram para a casa de Gabriel. Desta vez, não tocaram a campainha. Arthur deslizou o envelope por debaixo da porta, sentindo um misto de alívio e apreensão. A mensagem havia sido entregue. Agora era apenas uma questão de esperar. A espera foi ainda mais angustiante do que antes. Cada toque do telefone, cada barulho no corredor da pousada, fazia o coração de Arthur disparar. Ele tentava se distrair, lendo jornais locais e conversando com Clara, mas sua mente estava sempre na casa de Gabriel. Enquanto isso, Gabriel encontrou a carta ao voltar do trabalho. Ele a pegou do chão, o envelope branco com seu nome escrito à mão, e sentiu um calafrio. Reconheceu a letra de Arthur. Ele levou a carta para dentro, sentou-se à mesa da cozinha e, com um suspiro pesado, abriu-a. Ana, sua esposa, sentou-se ao lado dele, observando-o ler. O rosto de Gabriel passou por uma gama de emoções. Surpresa, raiva contida, tristeza e, por fim, uma profunda melancolia. As palavras de Arthur, cheias de arrependimento e vulnerabilidade, tocaram uma ferida antiga que Gabriel nem sabia que ainda estava aberta. Ele leu a carta várias vezes, cada leitura revelando uma nova camada de significado. A dor do abandono ainda estava lá, mas a sinceridade de Arthur era inegável. Ele não era o monstro que Gabriel, em sua imaginação de criança, havia construído. Ele era um homem falho, arrependido, que agora buscava uma conexão. Ele parece sincero, Ana. Gabriel disse, a voz baixa. Ele se arrepende. Ele quer me conhecer. Ana segurou a mão dele. O que você vai fazer? Gabriel fechou os olhos ponderando. A vida que ele havia construído era sólida, feliz. Ele tinha uma família que o amava, um trabalho que o realizava. A aparição de Arthur ameaçava essa estabilidade, mas também oferecia a chance de preencher um vazio que ele nunca soube que existia. A figura paterna, ausente por toda a vida, agora se apresentava não como um herói, mas como um homem que havia errado e buscava redenção. A decisão não era fácil. Envolver-se com Arthur significava revisitar o passado, talvez abrir velhas feridas, mas ignorá-lo significava fechar a porta para uma parte de sua própria história, para a possibilidade de respostas. Na manhã do terceiro dia na pousada, Arthur estava quase perdendo as esperanças. Ele e Clara estavam tomando café da manhã quando o telefone do quarto tocou. Arthur olhou para Clara, o coração na garganta. Ele atendeu, a voz rouca. Alô? Do outro lado da linha, uma voz hesitante, mas familiar. Senhor Arthur, é o Gabriel. Arthur fechou os olhos, um alívio imenso inundando-o. Gabriel! Meu filho, eu li a sua carta. Gabriel continuou, a voz ainda um pouco distante. Eu preciso de um tempo para pensar. Mas talvez a gente possa conversar. Não hoje, mas amanhã. Naquela cafeteria na praça principal, às 10 da manhã. Só nós dois. Arthur mal conseguia falar, as lágrimas escorrendo novamente. Sim, Gabriel. Eu estarei lá, obrigado. Ele desligou o telefone e olhou para Clara, um sorriso trêmulo no rosto. Ele aceitou. Ele quer conversar. Amanhã. Clara sorriu, os olhos brilhando. O primeiro passo havia sido dado. A ponte havia sido lançada e Gabriel, com cautela, havia demonstrado a intenção de atravessá-la. O caminho para a reconciliação seria longo, mas a esperança, antes uma chama tênue, agora ardia com mais força. A noite que antecedeu o encontro com Gabriel foi uma das mais longas da vida de Arthur. Ele tentou dormir, mas a ansiedade e a expectativa o mantinham acordado. Repassava mentalmente cada palavra da carta,
cada possível pergunta de Gabriel, cada resposta que poderia dar. Clara, percebendo sua agitação, segurou sua mão no escuro, oferecendo um conforto silencioso. Vai dar tudo certo, Arthur. Ela sussurrou. Apenas seja você mesmo. Seja honesto. Na manhã seguinte, Arthur acordou antes do sol. Tomou um banho, vestiu uma camisa limpa e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Sua imagem no espelho refletia a tensão dos últimos dias. Olheiras profundas, mas um brilho de esperança nos olhos. Ele tomou um café da manhã leve com Clara, que o acompanhou até a porta da pousada. Eu vou esperar aqui, Clara disse, um sorriso encorajador. Ele pediu para que fossem só vocês dois. Respeite isso. Arthur assentiu, um nó na garganta. Eu sei. Deseje-me sorte. Ele caminhou em direção à praça principal, o coração batendo forte no peito. O dia estava ensolarado, o céu azul, mas Arthur mal notava a beleza da manhã. Seus olhos estavam fixos na cafeteria que Gabriel havia mencionado. Ao se aproximar, viu a figura de seu filho sentada a uma mesa externa, de costas para ele, olhando para o movimento da praça. Gabriel estava ali. Arthur respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Ele se aproximou da mesa e parou. Gabriel, ele disse, a voz um pouco rouca. Gabriel se virou e seus olhos se encontraram. Não havia raiva explícita no olhar de Gabriel, mas sim uma cautela misturada com uma profunda curiosidade. Ele fez um gesto com a cabeça, indicando a cadeira vazia à sua frente. Bom dia, Sr. Arthur. Sente-se. Arthur sentou-se, sentindo-se estranhamente formal. Por favor, Gabriel, me chame de Arthur. O silêncio pairou entre eles por alguns segundos, preenchido apenas pelo burburinho da cafeteria e o som distante do trânsito. Gabriel foi o primeiro a quebrar o gelo. Eu li a sua carta. É muita coisa para assimilar. Eu imagino. Arthur respondeu a voz baixa. Eu sei que é uma surpresa enorme. E eu entendo se você estiver com raiva ou confuso, eu mereço. Gabriel suspirou. Raiva? Sim, um pouco. Mas mais do que isso é uma sensação estranha. A vida inteira eu ouvi uma história. E agora, de repente, essa história tem um novo capítulo. E um personagem que eu nunca imaginei que existiria. Ele fez uma pausa, olhando para o café à sua frente. Minha mãe, ela sempre disse que você nos abandonou, que você não se importava. Arthur sentiu uma pontada de dor no peito. E ela estava certa, Gabriel. Naquele momento eu fui um covarde. Eu era jovem, imaturo, e o medo me paralisou. Eu não soube lidar com a responsabilidade. Eu me arrependo disso todos os dias da minha vida. Não há justificativa para o que eu fiz. Eu falhei com ela. E falhei com você. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Arthur, mas ele as conteve, determinado a não desviar o olhar do filho. Gabriel o observou atentamente, parecendo pesar a sinceridade em suas palavras. Por que agora, Arthur? Por que depois de tantos anos? Arthur explicou sobre o encontro com Elias, a descoberta de sua existência e o impacto que isso teve em sua vida. Eu não sabia que você existia, Gabriel. Se eu soubesse, eu juro que teria procurado. Eu não teria deixado você crescer sem um pai. Mas a verdade é que eu fugi da responsabilidade. E quando a oportunidade de te encontrar surgiu, eu não pude mais ignorar. Eu precisava vir. Precisava te olhar nos olhos e pedir perdão. E, se possível, tentar construir alguma coisa, por menor que seja. Gabriel permaneceu em silêncio por um longo tempo, absorvendo as palavras de Arthur. A dor em seus olhos era palpável, a mágoa de uma vida inteira sem a figura paterna. Eu não sei o que pensar, ele finalmente disse. É difícil. Eu tenho uma vida, uma família, eu sou feliz. E agora você aparece, e tudo o que eu achava que sabia sobre minha origem muda. Eu não quero desestabilizar sua vida, Gabriel, Arthur disse com urgência. Eu só quero uma chance de te conhecer, de saber quem você é, de talvez um dia, se você permitir, ter algum tipo de relação. Eu não espero que você me chame de pai. Eu não mereço isso, mas eu gostaria de ser Arthur, o homem que se arrepende e que se importa com você. Gabriel olhou para Arthur e, pela primeira vez, Arthur viu um lampejo de algo além da cautela, uma ponta de vulnerabilidade, talvez até mesmo de curiosidade. Minha mãe, ela nunca mais falou de você depois de um tempo. Ela sempre foi muito forte. Ela me criou sozinha, com muito amor e sacrifício. Eu sei,
Arthur respondeu, a voz embargada. Sofia era uma mulher incrível, e eu a perdi. E perdi a chance de ver você crescer, e isso é algo que eu nunca vou me perdoar. A conversa continuou por mais de 1 hora. Gabriel fez perguntas sobre a vida de Arthur, sobre Sofia, sobre o passado. Arthur respondeu a tudo com honestidade brutal, sem esconder seus erros ou suas fraquezas. Ele falou sobre Daniel, sobre a família que construiu depois e como a ausência de Gabriel sempre foi uma sombra em sua alma, mesmo que inconsciente. Ao final do encontro, não houve abraços nem promessas de reconciliação imediata, mas Gabriel não se levantou e foi embora. Ele olhou para Arthur, um olhar complexo que Arthur não conseguiu decifrar completamente. Eu preciso de mais tempo para pensar em tudo isso, Arthur, Gabriel disse. É muita coisa, mas obrigado por ter vindo. E obrigado pela carta. Eu vou considerar o que você disse. Arthur sentiu um alívio imenso. Não era um sim, mas também não era um não. Era uma porta entreaberta, uma pequena fresta de esperança. Obrigado, Gabriel, por me ouvir, por me dar essa chance. Eles se levantaram. Gabriel acenou com a cabeça e se afastou, deixando Arthur sozinho na mesa da cafeteria. Arthur observou seu filho se afastar, uma figura que ele havia procurado por tanto tempo e que agora, talvez, estivesse um pouco mais perto. O caminho seria longo, mas o primeiro passo, o mais difícil, havia sido dado. Ele sabia que precisaria de paciência, de muita paciência, mas a semente da esperança havia sido plantada. Arthur retornou à pousada do sol, a cabeça zumbindo com os ecos da conversa com Gabriel. Não havia sido o reencontro caloroso, que em seus sonhos mais ingênuos ele talvez tivesse imaginado, mas também não fora um desastre. Havia sido real, cru e dolorosamente honesto. Clara o esperava no pequeno saguão, e a expressão em seu rosto perguntava, antes mesmo que ela pudesse falar. Ele me ouviu, Arthur disse, a voz embargada pela emoção e pelo cansaço. Ele se sentou ao lado dela no sofá, sentindo o peso das últimas horas. Ele está machucado, Clara. Muito. E eu não o culpo. Eu contei tudo, sem rodeios. A verdade, por mais feia que seja. Clara segurou sua mão, apertando-a suavemente. E o que ele disse? Qual foi a reação dele? Arthur descreveu a cautela de Gabriel, a forma como ele absorveu cada palavra, a ausência de raiva explosiva, mas a presença de uma dor profunda e de uma curiosidade evidente. Ele disse que precisa de tempo para pensar, que é muita coisa. Ele não prometeu nada, mas também não fechou a porta. É um começo, não é? É um grande começo, Arthur, Clara afirmou, os olhos fixos nos dele. Ele poderia ter se recusado a te ver, a ler a carta. O fato de ele ter se sentado com você e te ouvido já é um sinal de que ele está disposto a considerar. A semente foi plantada. Apesar do alívio que sentia por ter finalmente confrontado o passado, Arthur estava agora mergulhado em uma nova forma de ansiedade. A espera. Cada minuto que passava sem um sinal de Gabriel era um teste à sua paciência. Ele tentava se distrair, lendo os jornais locais que Clara trazia, caminhando pelos arredores da pousada, mas sua mente estava sempre em Gabriel. Imaginava o que ele estaria pensando, se estaria conversando com a esposa, se a raiva tomaria conta ou se a curiosidade prevaleceria. Clara, percebendo a agitação de Arthur, tentava mantê-lo ancorado no presente. Não adianta se torturar com o que ele pode ou não estar pensando, Arthur. Você fez a sua parte. Você foi honesto, você se abriu. Agora a decisão está nas mãos dele. Ele precisa de espaço para processar tudo isso. É uma vida inteira de ausência que ele está tentando entender. Eu sei. Arthur suspirava, olhando pela janela para a rua movimentada. Mas é tão difícil. Eu só quero que ele saiba o quanto eu sinto muito, o quanto eu desejo ter uma chance de ser parte da vida dele, mesmo que de longe. Os dias seguintes se arrastaram em um silêncio angustiante. Arthur evitava tocar no assunto com Clara, sabendo que ela já fazia o máximo para apoiá-lo. Ele se sentia como um náufrago à deriva, esperando por um sinal, um farol na escuridão. A cidade, antes um local de esperança, agora parecia um labirinto de incertezas. Ele se perguntava se Gabriel havia descartado a ideia de qualquer contato futuro, se a dor do passado era grande demais para ser superada. Em uma tarde chuvosa, enquanto o som da chuva batia suavemente na janela do quarto,
Arthur estava sentado, olhando para o telefone sobre a mesa. Ele sentia uma urgência quase insuportável de ligar para Gabriel, de implorar por uma resposta, mas sabia que isso seria um erro. Clara havia sido clara. Paciência era a chave. Ele precisava respeitar o tempo de Gabriel, por mais longo que parecesse. Ele vai entrar em contato quando estiver pronto, Arthur. Clara havia dito naquela manhã, percebendo a melancolia em seu olhar. Você abriu o seu coração. Agora é a vez dele decidir o que fazer com isso. Não force a barra. A verdadeira conexão se constrói na liberdade e no respeito. Arthur fechou os olhos, absorvendo as palavras de Clara. A espera era um teste de sua própria redenção. Uma prova de que ele havia mudado. Ele havia fugido no passado. Agora ele precisava ficar, mesmo que isso significasse enfrentar a dor da incerteza. A única coisa que podia fazer era esperar e ter fé que a semente plantada um dia brotaria. Os dias que se seguiram ao encontro na cafeteria foram um purgatório para Arthur. Cada toque do telefone, cada notificação em seu celular fazia seu coração disparar. Ele tentava se convencer de que Gabriel precisava de tempo, que uma decisão tão monumental não poderia ser tomada de um dia para o outro. Mas a incerteza era um fardo pesado. E a pousada, antes um refúgio, agora parecia um claustro onde o tempo se arrastava. Clara era seu pilar, sua voz da razão sempre ali para lembrá-lo da necessidade de paciência e de respeito ao espaço de Gabriel. Enquanto Arthur vivia essa angústia silenciosa, Gabriel estava imerso em seu próprio turbilhão de pensamentos. A carta de Arthur e o encontro na cafeteria haviam desenterrado memórias e questionamentos que ele havia suprimido por toda a vida. Ele revia as palavras de Arthur, a expressão de arrependimento em seu rosto, a vulnerabilidade que ele não esperava encontrar. À noite, deitado ao lado de Ana, Gabriel falava incessantemente. Ele parecia tão quebrado. Ele murmurava. Não era o monstro que eu imaginei, nem o herói. Era só um homem velho, arrependido. Ana o ouvia com a paciência de sempre, oferecendo um espaço seguro para que ele explorasse suas emoções. E o que isso te faz sentir, meu amor? Essa nova imagem dele? Confuso, Gabriel admitia. Minha mãe sempre foi tão forte. Ela me criou sozinha, nunca reclamou, nunca demonstrou fraqueza. Ela me ensinou a ser independente, a não depender de ninguém. E agora descubro que a história dela, a minha história, tem um lado que eu nunca soube. Ele se virava para olhar para o teto escuro. Ela me protegeu, Ana, de tudo. Mas talvez ela também estivesse me protegendo da verdade, ou da dor dela mesma. Ele se lembrava de fragmentos da infância. A ausência de uma figura paterna nunca foi um vazio que ele sentisse conscientemente, pois o amor de Sofia era mais do que suficiente. Mas agora a lacuna se tornava visível, e com ela uma enxurrada de perguntas. Quem era Arthur antes de ser o homem arrependido? Como ele e Sofia se conheceram? Como ela se sentiu ao ser abandonada? A curiosidade era uma força poderosa, puxando-o para a frente, enquanto a lealdade à memória de sua mãe e o medo de desestabilizar a vida que ele havia construído o puxavam para trás. Ele tinha uma família feliz, um casamento sólido, filhos que o amavam. A aparição de Arthur ameaçava essa tranquilidade, mas também prometia respostas a perguntas que ele nem sabia que tinha. Você não precisa perdoar tudo de uma vez, Gabriel. Ana o aconselhou em uma manhã, enquanto tomavam café. Você não precisa aceitá-lo como pai imediatamente, mas talvez valha a pena entender. Por você, para que você tenha todas as peças do seu próprio quebra-cabeça. Sua mãe te deu a vida. Ele também faz parte disso, de alguma forma. As palavras de Ana ressoaram em Gabriel. Ele não queria viver com mais dúvidas, com a sensação de ter fechado uma porta para uma parte de sua própria identidade. A imagem de Arthur, com os olhos marejados e a voz embargada de arrependimento, não saía de sua mente. Havia uma sinceridade ali que Gabriel não podia ignorar. Após mais um dia de reflexão intensa, Gabriel tomou uma decisão. Ele pegou o celular e discou o número que Arthur havia deixado na carta. Respirou fundo, o coração batendo forte. Do outro lado da linha, após alguns segundos que pareceram uma eternidade, Arthur atendeu, a voz carregada de uma expectativa palpável. Alô? Arthur disse, a voz um pouco rouca. Arthur, Gabriel começou sentindo um nó na garganta.
Sou eu, Gabriel. Um suspiro audível de alívio veio do outro lado. Gabriel, que bom ouvir sua voz. Como você está? Estou pensando, Gabriel respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Eu tenho pensado muito no que conversamos. E bem, eu acho que eu gostaria de tentar entender mais. Não sei o que vai acontecer, mas eu não quero ficar com essa dúvida. Eu gostaria de te encontrar de novo. Arthur mal conseguia conter a emoção. Claro, Gabriel. Quando você quiser. Onde você quiser. Eu estaria livre amanhã à tarde, Gabriel sugeriu. Poderíamos ir ao Parque das Árvores. É um lugar mais tranquilo, menos formal que a cafeteria. E talvez você pudesse me contar mais sobre a minha mãe, sobre vocês. A voz de Arthur estava embargada. Sim, Gabriel, eu adoraria. Amanhã, no Parque das Árvores. Que horas? Às 3 da tarde, Gabriel respondeu. E Arthur, por favor, sem expectativas. É um passo de cada vez. Eu entendo, Gabriel, eu entendo perfeitamente. Estarei lá. Obrigado. Ao desligar, Arthur soltou um suspiro profundo, um peso que ele não sabia que carregava sendo finalmente aliviado. Ele olhou para Clara, que o observava com um sorriso caloroso. Ele ligou, Clara. Ele quer se encontrar de novo. Amanhã no parque. Ele quer saber mais sobre a Sofia, sobre nós. As palavras de Arthur eram um sussurro de esperança. A porta não estava apenas aberta. Gabriel havia estendido a mão, convidando-o a cruzar o limiar, um passo hesitante de cada vez, em direção a um futuro incerto, mas agora possível. O Parque das Árvores estava banhado por uma luz suave do fim da tarde, o verde exuberante das folhagens contrastando com o cinza do céu que prometia chuva. Arthur chegou cedo, o coração batendo descompassado. Ele viu Gabriel sentado em um banco de madeira, de costas para ele, observando as crianças brincarem. A imagem era simples, mas carregada de uma profundidade que Arthur mal podia suportar. Ele se aproximou lentamente e Gabriel se virou, os olhos encontrando os de Arthur. Não havia a tensão do primeiro encontro, mas uma seriedade contida. Arthur, Gabriel disse, um aceno de cabeça. Gabriel, Arthur respondeu, sentando-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio que se seguiu não era incômodo, mas preenchido pela expectativa. Eu pensei muito, Gabriel começou, a voz baixa, sobre tudo, sobre a carta, sobre o que você disse e sobre a minha mãe. Ele fez uma pausa olhando para as próprias mãos. Ela nunca falou de você. Nunca. Eu sempre soube que havia um pai, claro, mas era uma ausência tão completa que eu quase me convenci de que ele não existia. Ela me protegeu de uma forma que eu só agora começo a entender. Arthur sentiu um nó na garganta. Ela era uma mulher incrível, Gabriel. Forte, resiliente. Eu a amei muito, e a forma como eu a deixei foi a maior covardia da minha vida. Eu era jovem, assustado, imaturo. Eu fugi da responsabilidade, da grandeza do que tínhamos criado. E eu me arrependo disso todos os dias da minha vida. Ele começou a contar, não uma versão polida, mas a verdade nua e crua. Falou sobre o romance intenso, a juventude, o medo avassalador de se tornar pai, a pressão da família e a decisão impulsiva de partir que o assombraria por décadas. Ele descreveu a dor de Sofia ao vê-lo ir, a promessa quebrada, a culpa que o corroía. Gabriel ouvia, os olhos fixos em Arthur, absorvendo cada palavra. Ele não interrompeu, mas sua expressão mudava sutilmente, de ceticismo para uma compreensão dolorosa. Quando Arthur terminou, o silêncio pairou novamente, mais pesado que antes. Então você simplesmente foi embora, Gabriel disse, a voz quase um sussurro, sem raiva, apenas uma constatação. E ela ficou, sozinha, comigo. Sim, Arthur confirmou, sentindo as lágrimas nos olhos. E ela foi mais forte do que eu jamais poderia ser. Ela te criou, Gabriel, ela te deu tudo. Eu não mereço o seu perdão, eu sei, mas eu precisava que você soubesse a verdade. E que eu nunca jamais esqueci dela, ou de você, mesmo sem saber que você existia. Gabriel se levantou do banco e começou a andar alguns passos, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Arthur o observava, o coração na garganta, temendo que ele se afastasse para sempre. O vento balançava as folhas das árvores e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. De repente, Gabriel parou e se virou.
Seus olhos, que eram tão parecidos com os de Sofia, encontraram os de Arthur. Havia uma mistura complexa de mágoa, curiosidade e talvez uma pequena fresta de algo novo. Eu não consigo dizer que te perdoo agora, Gabriel disse, a voz embargada pela emoção. É muita coisa, mas eu entendo um pouco mais e eu não quero viver com essa história pela metade. Eu quero saber mais sobre ela. Sobre você. Não como um pai, talvez não ainda, mas como a pessoa que faz parte da minha história. Da história da minha mãe. Ele deu um passo hesitante na direção de Arthur. Eu não sei o que isso significa para o futuro. Mas talvez a gente possa tentar. Um café de vez em quando. Sem pressão. Apenas para conversar. Para que eu possa entender. As palavras de Gabriel foram como um bálsamo para a alma de Arthur. Não era a redenção completa, mas era um convite, uma porta que se abria para um caminho incerto, mas agora possível. Arthur sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto, um misto de alívio e gratidão. Eu adoraria isso, Gabriel. Arthur conseguiu dizer, a voz embargada. Obrigado. Obrigado por essa chance. Gabriel acenou com a cabeça, um pequeno sorriso triste surgindo em seus lábios. A chuva está apertando. É melhor a gente ir. Eles se levantaram e começaram a caminhar lado a lado, não como pai e filho que se abraçam após anos, mas como dois estranhos que acabavam de descobrir que compartilhavam um passado profundo e doloroso e que talvez pudessem construir um futuro, um passo de cada vez. A chuva caía mais forte agora, lavando o parque, mas para Arthur parecia que um raio de sol havia finalmente atravessado as nuvens. Fim da história. Que jornada emocionante, não é mesmo, pessoal? A história de Arthur, que carregou o peso do arrependimento por décadas, e de Gabriel, que teve sua vida virada de cabeça para baixo pela verdade sobre seu pai. Começamos com a coragem de uma carta, passamos pelo tenso primeiro encontro na cafeteria, a angústia da espera e, finalmente, a esperança de uma conexão no Parque das Árvores. Foi um caminho de dor, perdão e a redescoberta de laços familiares que pareciam perdidos para sempre. Se você se emocionou com essa narrativa, se vibrou com cada passo de Arthur e Gabriel em direção à reconciliação, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias tão envolventes como essa. E para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras e dramas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Queremos muito saber o que você achou do desfecho dessa história. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te marcou? Você acredita que Arthur e Gabriel conseguirão construir uma relação verdadeira? E se você conhece alguém que também adora uma boa história, compartilhe este vídeo. Ajude nossa comunidade a crescer. Para mais narrativas incríveis, cheias de emoção e reviravoltas, confira a nossa playlist completa, que está aqui à esquerda da tela. Tem muita coisa boa esperando por você. Até a próxima história.